O assunto agora é Covid-19. Os novos registros da doença e as internações estão aumentando consideravelmente no estado e na nossa região. E atenção, viu? Os especialistas afirmam que a variante Ômicron é a responsável por 97% dos novos casos. Segundo dados do último boletim feito por pesquisadores da Unifal, entre as 10 maiores cidades aqui do sul de Minas, Itajubá se destaca. De ontem para hoje foram 74 novos registros de coronavírus. Hoje, 290 pessoas estão com Covid no município. Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia, aqui com a gente com mais informações. Boa tarde, professor. Olá, Suzana. Boa tarde a quem nos acompanha. Professor, por favor, para começar, qual o motivo de Itajubá ter tido toda essa disparada aí nos casos? Suzana, Itajubá, ela compartilhou, claro, né, o que todo o Brasil viveu, que foram os feriados, as festas de Natal e Ano Novo. Itajubá, como outras cidades, podem ter particularmente alguns eventos que podem ter propiciado isso, além de, né, medidas de prevenção que às vezes podem ser falhas pontualmente, mas isso oscila, né? Até 2 semanas atrás, a Alfena se destacava, agora Itajubá, mas o que se tem de comum foram as oportunidades de contágio realmente das festas e aglomerações do final de ano. Professor, a Ômicron já é identificada em quase 100% dos novos casos de Covid, como a gente acabou de citar, né? O que causou exatamente esse alastramento? Foram exclusivamente as festas de fim de ano ou outros motivos? Sem dúvida, nós aprendemos, né, com Natal e Ano Novo, e mesmo Carnaval, né, de 2021, que essas são datas estratégicas para o espalhamento do contágio. Então, já era esperado que com esse Natal de 2021, assim como observamos em 2020, aliás, né, Natal de 2021 e passagem de ano 2021-22, nós teríamos sim um aumento de casos. Agora, o que nós estamos observando não foi uma simples oscilação, não. Nós observamos o que nós chamamos de uma inflexão positiva, quer dizer, traduzindo, a curva de casos ela inclinou para cima, mostrando que tem uma nova escalada. E isso, claro que muito provavelmente explicado pela Ômicron, que é 4 vezes, né, mais transmissível que a própria Delta. Uma vez, professor, que as internações também aumentaram, né? É possível afirmar que os casos estão ficando mais graves? Suzana, felizmente as internações não aumentaram na mesma proporção que antes aumentavam em relação ao número de casos. Então, para a gente ter uma ideia, nós estávamos com o número de internações regredindo. A gente estava chegando próximo de maio, abril de 2020. Com as novas internações, nós chegamos a junho de 2020. A gente sempre conta do início da pandemia. No entanto, com o número de casos, a gente estava também com o número de casos, a média móvel, em torno de maio, junho, maio de 2020. Nós fomos para um patamar de dezembro. Então, ainda, né, esperamos que, mas é uma questão de se observar, que o número a proporção de aumento de casos não seja acompanhada como foi pelo aumento de internação que indicam casos graves. Mas é algo para se ver, porque esta variante ainda está sendo estudada e ela realmente é mais transmissível. Agora, com grande número de casos, mesmo que a proporção entre os casos em termos de internação seja menor, o número absoluto de internações pode crescer e atrapalhar, claro, o atendimento hospitalar. Na opinião do senhor, professor, a gente corre o risco de enfrentar uma nova onda da Covid diante deste atual cenário? Susana, sim, e até pelo princípio da precaução, né? Essa nova onda, digamos, uma reescalada. Isso nós observamos, né, nos outros países que tiveram esse primeiro contato com ela. Estamos observando agora, né? Vai ser decisiva próximas 2, 3 semanas para a gente ver o impacto também do Ano Novo e o quanto isso se somou, Natal e Ano Novo, no impulsionamento do contágio. Então, é de se esperar realmente que a gente tenha uma reescalada de casos.
felizmente, não é de se esperar que vão ter a mesma gravidade e impacto em termos de mortalidade como antes, pelo efeito protetor da vacinação. Mas é importante frisar, a Omicron, ela se destaca por ser uma variante que resiste às defesas criadas por quem já foi vacinado, inclusive com 2 doses, é fundamental o reforço, e ela também causa reinfecção. Nós não teremos um quadro pior por causa da vacinação, mas temos que acelerá-la, inclusive com a dose de reforço. Professor, para dificultar, ainda temos o aumento de casos da influenza, que tem praticamente os mesmos sintomas da Covid. Na opinião do senhor, seria o momento dos municípios retrocederem nas flexibilizações? O que precisa ser feito, além, claro, da vacinação? Ótima questão, Suzana. Como foi falado até em reportagem, né, imediatamente anterior, a gripe, a influenza, ela é uma doença de transmissão pelo ar, sai pelas vias respiratórias e entra por elas. Ou seja, as medidas de prevenção, tirando vacinas, contra a Covid e contra a gripe, são as mesmas. Usarmos as máscaras, evitarmos aglomeração e um cuidado muito especial, como já foi destacado. As crianças são mais sensíveis à gripe, inclusive podendo transmiti-la e ter casos graves, do que a própria Covid. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que somar o esforço da vacinação, que é importante frisar. Contra a Ômicron, nós necessitamos doses de reforço. Somar isso com o uso correto das máscaras para evitar essa conjugação de quadros de gripe e Covid, que realmente pode trazer, né, muito mais risco, muito mais transtorno para a população, inclusive, como foi destacado, é sempre bom lembrar, para as crianças. O momento pede muita responsabilidade e consciência, né, professor? Muito obrigada, viu, pelas orientações. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.